E aí, pessoal, 8.000 inscritos, hein? Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho nos comentários. E se vocês já estão até aqui no meu canal, quer dizer que vocês perceberam alguma verdade nas coisas que a gente fala. E a gente vai continuar provando aqui, pessoal, que a gente não tá perdendo para ninguém, tá bom? Aqui é Brasil, nem na gringa você vai achar conteúdo igual ao nosso. E a gente vai provar mais uma vez que a gente sempre esteve na vanguarda dos estudos. A gente entende bastante disso. O que a gente quer em troca, o nosso interesse secundário com esse canal, com as coisas que a gente passa aqui, é gerar influência sobre vocês. É substituir essa galera aí que fala coisa que não faz tanto sentido, que não dá resultado para vocês, para poder resgatar os costumes antigos, as boas práticas no estudo. Beleza? Se vocês estão até aqui, quer dizer que vocês já perceberam alguma coisinha de diferente que a gente sabe. Eu sei que o conteúdo que eu passo aqui, ele é meio diferente, meio controverso à primeira vista. Então eu sei que vocês chegam nos vídeos igual um animalzinho assustado para beber água na lagoa. Ele olha para um lado, olha para o outro, abaixa, dá um golinho, vê se não está vindo um jacaré, um leão. Então eu entendo, isso aí é normal. Só que pouco a pouco a gente vai conquistar a confiança de vocês, beleza? Mostrar que a gente não sabe menos de estudo do que ninguém. Pode botar qualquer expert aí, a gente entende bastante e principalmente, pessoal, a gente entende como que a cabeça do jovem brasileiro funciona. Essa que é a questão, beleza? E nada melhor para provar isso do que mostrar para vocês o aplicativo que eu tinha montado em 2021, um aplicativo sobre estudos, onde eu exercia minha mentoria. Eu tinha vários alunos lá dentro, vários deles foram aprovados em várias residências pelo Brasil, inclusive neurocirurgia, passaram na Unifesp, na USP, em um monte de lugar, tá bom? Para mostrar para vocês que se vocês estão aqui no canal, se vocês valorizam o que a gente tem aqui, a gente vai devolver para vocês, tá bom? A gente vai fazer essa contrapartida. Ah, vocês estão dando confiança para a gente? Então a gente vai fazer a nossa parte também de ajudar vocês e mostrar a verdade, beleza? Então, pessoal, a ideia é a seguinte: em 2021 eu comecei a dar muita aula e depois eu vi que os alunos estavam muito perdidos e tudo isso surgiu no contexto da pandemia, 2020, que a gente começou a montar o aplicativo. E na época da pandemia, estava todo mundo em casa, não tinha biblioteca, era aula EAD, as coisas ficaram muito opressivas para o estudante, principalmente porque as vias tradicionais de estudo estavam mais difíceis de acessar, quanto pela parte do assédio da internet, das redes sociais, sobre conquistar a sua atenção, sobre te vender ideias que, apesar de serem bastante criativas, elas não tinham tantos resultados assim. E quando eu percebi que isso estava acontecendo, a minha, o meu contra-ataque foi fazer um aplicativo naquela época, pessoal, 5 anos atrás. Ninguém fazia isso de botar métricas nas coisas, de estudar o estudo como uma forma de estudo mesmo, beleza? A gente estudava cientificamente o estudo aqui, testava as coisas que a gente acreditava e foi por isso que a gente fez o nosso aplicativo, tá bom? Então, pessoal, aí o que, que eu fiz? Como eu tinha estudado bastante para passar na prova de residência, eu pensei assim, pô, será que já tem muito tempo que eu passei por esse processo? Bom, a melhor coisa que eu posso fazer é voltar a estudar. Eu vou ter uma prova de título no final do ano, e aí eu mandei, vou botar aí para vocês verem. Eu mandei para os alunos em 15 de abril de 2021, no grupo do WhatsApp lá da base, na época, do aplicativo, da mentoria. Eu falei, pessoal, nada mais justo do que eu passar bem colocado para provar o método, né? Então, eu, antes da prova, minha prova ia ser um ano depois, ia ser 3 de fevereiro de 2022, eu mandei isso quase um ano antes, já prometendo para a galera que eu ia passar bem colocado, e eu passei em primeiro lugar na prova de título, estudando com meus alunos, provando a filosofia que eu pregava, então vivendo aquilo que eu estava falando para eles, beleza? Então vamos colocar aqui, mostrar para vocês o que, que era a base, porque os alunos me perguntam bastante aí sobre
como registrar os estudos, né? Eu falei naquele vídeo lá que em 50 minutinhos não foi suficiente para falar para vocês em detalhes sobre vários aspectos dos estudos, mas como vocês estão acompanhando a gente, vocês que chegaram até aqui, já prova que vocês são pelo menos um pouco interessados em desenvolver um estudo de altíssimo desempenho, beleza? Em fazer um ritmo de estudo mais saudável, um estudo para aprender, um estudo com mais consistência, um estudo para se diferenciar, um estudo para ampliar a sua visão de mundo, beleza? Então a base, pessoal, o objetivo dela era fazer o seguinte, era reconhecer que nessa época da pandemia ainda não tinha chat GPT, não tinha inteligência artificial, porém, pessoal, informação já era amplamente disponível. Muita videoaula no YouTube, muito conteúdo em PDF, você tinha acesso a qualquer apostila, a qualquer livro. E eu pensei assim, pô, se a galera tem acesso a tudo e mesmo assim não está tendo bons resultados, pior ainda, não está tendo nem os resultados que eu tinha antes disso, antes de ter tanto acesso. Aonde que está o gargalo, então? Se não é informação, se não é uma aula melhor, por que os alunos não estão aprendendo? Por que os alunos estão com dificuldade? Por que os alunos estão perdidos? É por causa disso aqui, pessoal. A gente perdeu a essência de estudar. E a base foi construída com esse slogan aqui. É para ser uma base de dados, ou seja, estudar o estudo de forma rigorosa e científica. Era uma base de treinamento, onde todos os alunos aqui entravam para poder registrar o seu estudo, anotar suas métricas, acompanhar seus resultados. A base é o começo, ou seja, você tem que começar pela base, mas a base é tudo, porque é a parte mais importante. Se você começar qualquer construção com a base bem feita, o que você botar em cima vai ficar sólido, beleza? Então o foco aqui era no básico. E aqui, pessoal, olha só, 5 anos atrás, a mesma filosofia que eu falo hoje para vocês. Continuo com a mesma coerência. Princípios antigos e simples, porém ferramentas modernas e complexas. Ou seja, o básico é isso aqui, ó, é seguir o que sempre deu certo, é seguir a tradição, os princípios antigos, a simplicidade. Porém, complementarmente a isso, adaptando para a nossa realidade atual de tecnologia, vamos usar também a tecnologia para isso. E o melhor cenário para isso foi a pandemia. Estava todo mundo em casa, não tinha como ir para a aula, era aula online, não tinha biblioteca. Então, eu vou mostrar como que eu adaptei a nossa realidade da pandemia, que é muito parecida com a nossa realidade atual, para motivar os alunos dentro do aplicativo, seguindo todos aqueles gatilhos que eu falei no primeiro vídeo e esquivando das armadilhas, beleza? Aqui está logado aqui está no meu login, na época que eu estudei para a prova de residência. Essa é a página inicial da base. Aqui Yuri Bandeira, beleza? Aqui é onde a gente fazia as reuniões semanais. Aqui é um tutorial sobre como o aplicativo funcionava. E aqui as outras partes que eu vou mostrar para vocês. Então vamos começar pelo meu perfil. Aí, pessoal, a fotinha que eu botei na época. Safadíssimo, né? Ó, aí quando você cadastra, você coloca a data que você vai fazer a prova. Por exemplo, eu estava lá em abril de 2021 e a minha prova era em 3 de fevereiro de 2022. Então, quando você coloca aqui, quando você vem nessa parte da central de estudos, ele já calcula dia a dia quantos dias faltam para a sua prova. Claro que está em negativo aqui porque minha prova já foi, tem 3 anos, né? Beleza? Vamos voltar aqui para o perfil para vocês verem. Isso aqui, pessoal, é para vocês terem vislumbrarem, terem uma noção de como montar o registro das suas métricas, para você saber como você está se desenvolvendo, como que está o seu progresso, o que você pode melhorar e para se estimular a continuar estudando com consistência. O que eu fiz aqui? A gente tinha uma gamificaçãozinha, isso aqui era para quem era residente, esse aqui era conquistado a depender do seu nível de estudo, né? Quantas horas você batia por dia, isso aqui mudava. Aqui você colocava a sua graduação e tal, o que você estava fazendo. E aqui o tamanho do moletom era porque a gente tinha o objetivo de entregar esse moletom para os alunos aqui. Só que quando eu me formei,
eu tive outras prioridades, eu montei um aplicativo de um prontuário eletrônico inteligente para neurocirurgia também, apresentei em Austin, no Texas, beleza? Outro projeto também que está inacabado. Então, pessoal, vocês vão ter a prova aqui, vídeo a vídeo, de que a gente não sabe menos de estudo do que ninguém, beleza? Pode botar cientista de estudo, pode botar o que for, porque o que a gente fala aqui, pessoal, é o que acontece na realidade. A gente entende da psicologia do jovem brasileiro. Não adianta publicar um estudo que uma metodologia deu certo para alunos que estão no laboratório ali estudando. O que importa é o longo prazo, e para você avaliar o longo prazo, você precisa conhecer a fundo a psicologia do jovem brasileiro, beleza? A gente gosta de sair, a gente gosta de socializar, a gente cai em um monte daquelas armadilhas que eu botei no outro vídeo, beleza? Então foi pensando em tudo que eu fiz isso aqui, beleza? E aí, pessoal, vou colocar também, eu resgatei um monte de coisa antiga dessa época. Tá dormindo, soldado? Com a granada na sua mão aí, se o senhor dormir, o senhor vai explodir. 10 flexão aí, velho. A gente virou horas para montar isso aqui. Tem várias regras, várias fórmulas, várias linhas de código que a gente teve que escrever para poder calcular tudo e disponibilizar uma amostra perfeita dos seus dados de estudo para te estimular ao máximo, beleza? E depois a gente coletar dados dos nossos alunos. Teve gente aprovada em um monte de coisa aí pelo Brasil. Aqui nesse Repeating Group, a gente colocou que os assuntos, eles são filtrados aqui dos assuntos do usuário. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse usuário e vou deixar para ele pesquisar os assuntos gerais. Então, beleza. Aqui a gente tinha um instante de conquistas, que também é uma parte de gamificação, que a gente mostrava a porcentagem, que cada porcentagem que você avançava no conteúdo, você ganhava um livrinho de troféu, mas é simbólico, né? Não ganhava o livro físico, não. Beleza. Esse aqui é o perfil. O mais importante para vocês entenderem aqui é vocês estipularem uma data em que vocês querem parar de estudar, uma data próxima da prova que vocês têm, seja do Enem, seja prova de residência, seja um edital que vai abrir para um concurso para tal dia. E tudo funcionava aqui dentro, nessa parte de central de estudos. Beleza? Aqui mostra o seu progresso geral. O meu está desatualizado, 88. Quando você termina os 100% dos estudos aqui, ele vai para 100, beleza? 100%, quando você zera cada matéria. Aqui a gente priorizava bastante a progressão de conteúdo como regra fundamental. Isso aqui, pessoal, quando você entrava na base, todo dia você ia estudar, você apertava início, ele começava a contar aqui um cronômetro, para você não precisar nem mexer no celular, e você logava aqui na sala de estudos. Por quê? Eu fiz isso por causa do gatilho da biblioteca. Lembra que eu falei que a biblioteca era importante porque eu via os outros estudando, eu me sentia melhor, eu ficava motivado. A gente combinava no WhatsApp, falar, pessoal, eu tô atolado aqui, tô com preguiça, tô procrastinando, vamos fazer 2 horinhas lá na base. Aí a galera entrava 2, 3, 5 pessoas e ficavam logados na base. A gente mutava o microfone, ligava a câmera, alguns não gostavam de ligar a câmera, mas ficava o nome da pessoa aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que funcionava isso. Vou mostrar para vocês também como é que era, foram muitas horas para montar essas coisas. Abrem a câmera e ficam estudando. Beleza? Então, pessoal, como eu estava estudando para a prova de título, os blocos dos alunos eram assim, né? Clínica médica, cirurgia, as 5 grandes áreas, só que eu fiz um personalizado para mim. Tá vendo? Coluna funcional e tal. Eu poderia agendar estudo aqui. E vamos fazer um exemplo aqui em coluna. Eu registrava quanto tempo de estudo de leitura eu fiz, leitura de páginas ou de resumos, e aí botava aqui a quantidade de páginas, vamos botar aqui, sei lá, 52 minutos eu li 9 páginas. Beleza, eu botava vídeo, eu assisti 1h30 de vídeo. Questão, eu fiz 1 hora de questão, eu fiz 80 questões e acertei 70, por exemplo. Flashcards, eu fiz aqui 1 hora também,
fiz um total de 100 flashcards e acertei 80. Quando você bota isso, você envia o registro, isso aqui já contabiliza nessas métricas instantâneas aqui. Então, pessoal, esses dados aqui são reais, tá bom? Do meu treinamento naquela época para a prova de título. Então, eu estudei, para ficar em primeiro, eu estudei 19 horas de coluna, li 155 páginas, vi 1,3 horas de vídeo, fiz 11,9 questões só. O que é isso aqui? Eu fiz 386 questões e tive um acerto de 315 dessas 386. Então, meu desempenho aqui foi de 81%, beleza? Aqui, em funcional, a mesma coisa, e o que mudava era se era estudo novo ou estudo de revisão. Aí eu marcava aqui, e quando enviava o registro, se eu não marcasse revisão, ia para a base de dados como assunto novo, como estudo novo, e se eu marcasse revisão, todos esses dados aqui iam para outra base de dados. E a gente via isso aqui, ó, nas métricas. Nas métricas, pessoal, aqui era legal porque a gente tinha métricas de provas que a gente podia ver, beleza? A gente pode selecionar as provas aqui que a gente fez. Eu não fiz nenhuma prova porque não tinha provas antigas de nada, mas vamos voltar aqui para os alunos. Tinha a prova da USP, da Unifesp, e ele colocava isso aí. Então, pessoal, para eu passar em primeiro, eu contabilizei 276 horas de estudo, eu fiz 3.418 questões, acertei 2.735 delas, deu 80% de acerto, e eu li 1.165 páginas, beleza? Esses estudos aqui foi eu continuando a estudar mesmo depois da data da minha prova. Minha prova era 3/2, lembra do 22? Eu ainda estudei, registrei mais um pouquinho depois, mas ó, novo estudo, aqui foi 145 minutos, esse aqui foi de vídeo, esse aqui foi um estudo teórico, né, tempo de leitura, beleza? 100 minutos. Esse aqui já era uma revisão, olha, fica diferente. Então, fica aqui a data que você estudou. Esse aqui é o total de dias desde que eu comecei a estudar até hoje. Porém, a gente gostava de botar isso aqui para estimular a consistência dos alunos. Todos os dias, a base funcionava assim, de meia-noite a meia-noite, de um dia para o outro. Se você não registrasse nada na base nessas 24 horas, você ganhava falta. E aqui era o contador de faltas. Então, lá de dia 15 de abril até fevereiro, quando eu comecei a estudar, eu estudei 136 dias, mas não estudei 158 dias, mesmo tentando estudar todos os dias. Eu falava que eu estudava todos os dias na época da prova da residência, pessoal. Quando eu fui voltar nessa nova geração aí de tecnologia, eu sentia dificuldade, né? Eu vi que hoje é mais difícil de estudar, e vocês devem perceber isso, que está cada vez mais difícil. Porém, a base me ajudou muito, consegui passar e tudo mais. Então, aqui a gente contava as faltas para o aluno garantir que ele conseguia ser consistente, beleza? E não dava para lançar retroativo. Se você esquecesse de lançar no dia, perdia, ganhava falta. Aqui, pessoal, eram os gráficos. Olha o tanto de gráfico que a gente gerava para o aluno. Era um semanal, como eu não estou estudando mais na base, né, eu reativei agora recente, não tem as datas. Então, tinha um gráfico semanal de horas totais de estudo, de questão, de página, de desempenho. Tinha um mensal de horas, mensal de questão, de páginas. E aqui o total de horas por bloco, tá vendo? Minha maior quantidade de horas estudando foi do básico, neuroanatomia, anatomia cirúrgica e neurologia. Estudei bastante de vascular também e menos de trauma aqui, que vocês podem ver. Trauma é uma disciplina muito forte lá no HC, então eu não priorizei tanto. Aqui o desempenho por bloco, ó, 83%, 81%. Aqui de novo, né, um outro dashboard que a gente conseguia ver, o progresso de assuntos de 100%. A gente via aqui alguns dados meus, e aqui os dias que eu estudei, ou seja, lembra que eu falei para vocês, pessoal, que todo mundo que passa e conquista alguma coisa
essa pessoa, até o que fica em primeiro lugar, ele poderia ter feito melhor, ele perdeu um dia ou outro, ele não fez a coisa mais eficiente. Você vê que no meu planejamento, eu estudei menos da metade dos dias e mesmo assim foi suficiente. Por isso que o seu alvo tem que ser estudar todos os dias, porque mesmo se você programar e estudar todos os dias, você ainda vai falhar um dia ou outro. E no meu caso aqui, mais da metade do tempo. E aí, como que a gente planilhava isso aqui? Como que a gente demonstrava essas métricas? Aqui ficava o gráfico, né, do estudo. Então, eu gastei aqui, ó, 199 horas das minhas 276 com estudo novo, com progressão de conteúdo, e 76 horas de revisão, beleza? Isso aqui tudo, pessoal, a gente tinha interesse de fazer essas métricas, além de mostrar para o aluno e motivar ele conseguir visualizar detalhadamente tudo que ele fazia, a gente também tinha um interesse em estudar os alunos depois. Qual aluno passou? Qual não passou? Ué, esse cara aqui estudou a mesma quantidade de horas, por que as notas dele foram muito menores? Vamos ver aqui se a gente consegue definir isso. Ah, o cara fazia muito resumo. Ah, as horas que ele estudou, 90% era de vídeo, 90% era de flashcard. Então a gente consegue meio que fazer inferências estatísticas cientificamente, né? Em vez de ficar só. Por isso que quando vocês percebem que a gente fala a verdade, é porque a gente leva o negócio muito a sério. Estudo pra gente é no nível profissional, tá bom? E ainda estudando no nível profissional, o nosso ritmo de estudo ainda é muito mais saudável do que a galera estudando de forma amadora, porque você se sente frustrado, você fica desanimado, sua autoestima fica lá embaixo, você pega um monte de coisa para tentar fazer e não consegue, beleza? Então todo esse aplicativo foi montado para atacar todos esses problemas que a gente passa com o estudo. Vamos continuar. Ó, minha média de horas, contando todos os dias, foi de 0,9 horas. Mas se eu não tivesse perdido nenhum dia, essa aqui é a média dos dias que eu estudei. Então, pessoal, eu poderia ter estudado metade do que eu estudei se eu tivesse só estudado todos os dias. Ou seja, a minha carga de trabalho diminuiria bastante. Eu vou mostrar depois na base de outros alunos que estudaram até mais que eu, que era para residência. A consistência muda tudo. Se você começa a perder muitos dias, a sua média cai bastante, beleza? Por isso que quando eu vejo o pessoal falando aí, é interessante tirar um dia para descansar, eu falo, pô, se você tirar um dia para descansar, você vai descansar uma vez na semana. Mas se você estudar todos os dias, você vai descansar todos os dias, porque olha aqui, 0,9 horas, não é nem 1 hora por dia, beleza? Consistência, pessoal, faz toda a diferença, beleza? Então aqui também bota a porcentagem de tempo que eu gastei em cada coisa, ou seja, só 9% do meu tempo de estudo foi com vídeo, tá bom? Vídeo aula. 27% do meu tempo de estudo foi com questão e 46% foi com páginas, beleza? E aquele número que eu vi naquele outro mostrador lá, que estava 11, alguma coisa em coluna, é a média de questões por dia, tá bom? Então, 3.418 questões, parece um absurdo, mas foi 12 questões por dia em média. Você não pode fazer 12 questões por dia. Então, isso aqui, pessoal, desmistifica para vocês tudo que o pessoal fala, né, de consistência, de que consistência, estudar todo dia é muito pesado, que você tem que descansar. É o contrário. E a gente está provando aqui. O estudômetro, pessoal, é uma parte que a gente tinha na base que juntava a métrica de todos os alunos. Toda vez que um aluno registrava algo, fazia esse compilado na base aqui, para motivar a gente como uma equipe, né? Um grupo de elite de estudos. Os meus alunos, desde que eu criei a base, junto comigo, né? A gente demorou 20.231 horas lendo páginas. A gente leu em conjunto quase 60 mil páginas. A gente fez mais de 200 mil questões. Isso, pessoal, tinha, sei lá, 20, 30 alunos na base naquela época.
beleza? E aqui o planejador. Esse planejador era outra regra que a gente tinha criado também. Aqui fica a média do seu estudo. Como passou já 1.400 dias, minha média foi diluindo, né? Mas vamos supor que a minha média ali, lembra quanto estava? Era 0,9. Esse planejador é o seguinte, ele vai contar o seu tempo os dias que faltam até a sua prova, ele calcula quantos minutos você demora por página. Por exemplo, eu demoro 10 minutos por página, em média. Eu demoro 1,3 minutos para fazer uma questão. E aqui, através dessas velocidades médias de página e de questão, você consegue planejar o seu estudo. Porque vamos supor aqui que você tenha 100 dias até a data da sua prova, beleza? E você tem estudado 1 hora por dia, 100 vezes 1, se você esse planejador serve para extrapolar o que você está fazendo, para você calcular se você consegue fazer um planejamento que está meio que dentro do que você consegue fazer. Por exemplo, faltam 100 dias para sua prova e você estuda em média 1 hora por dia. Se você continuar assim, o seu banco de horas vai ficar de 100 horas. Porque se você continuar estudando 1 hora por dia, você vai ter 100 horas de estudo até o dia da sua prova. E aí ele pega as suas velocidades de minuto por questão e de minuto por página, e você pode botar aqui, pô, faltam 400 páginas para eu estudar. E ele já calcula para você. Se eu tenho um banco de horas de 100 horas, para eu estudar essas 400 páginas, eu demoro 10 minutos por página, eu vou demorar 4.000 minutos. Aí ele já divide por 60 e já bota aqui para você quantas páginas que daria para você estudar. Beleza? Se eu botar aqui 100 páginas, 100 horas, né? 100 horas de páginas, eu vou conseguir ler 900 páginas. Pô, eu só tenho 400 para terminar a matéria. Então, eu posso botar aqui um pouquinho menos da metade. Eu ponho aqui 40 horas daquelas 100 que eu tenho. Pronto, ó, 45. Pronto, beleza. Eu tinha só 400 horas para zerar a matéria e eu tenho um banco de horas de 100 horas. Então, eu posso dedicar 45 horas para zerar a matéria e o resto do tempo eu posso botar em questões. E como eu sei que eu faço uma questão a cada 1,3 minutos em média, quanto que vai dar essas outras 55 horas do meu banco de horas, né? Que o total é 100, 45 eu vou ter que gastar para zerar o conteúdo, e aqui quantas questões eu vou conseguir fazer em 55 horas. 2.538 questões. Aí eu posso tirar aqui 1 hora de questão, 1 hora fazendo questão por dia. Em 55 dias eu devo fazer mais ou menos isso, tá bom? Tem várias outras coisas aqui que são mais avançadas e que no meu perfil aqui não vai dar para fazer, beleza? Mas vocês já têm uma noção aí de que a gente leva o estudo muito a sério, né? Isso aqui é 5 anos atrás, pessoal. 5 anos atrás a gente já tinha feito isso e já disponibilizava isso para os alunos. Aqui era o acesso de administrador, para quando eu ia fazer as reuniões semanais, aqui, ó, Joint Special Operations Command. Aqui eu selecionava o membro, o aluno, né, que estava com a gente. Alguns deles entraram, outros saíram, cada um tinha uma época de prova. Vamos botar aqui, por exemplo, a Giovana. A Giovana, pessoal, ela foi aprovada em neurocirurgia na USP, e a Giovana, ela estudou 231 dias e ela faltou 63, ou seja, ela compareceu 78%. Ela perdeu 63 dias. Vamos ver o que a Giovana fez para ser aprovada em neurocirurgia. Ela estudou 1.435 horas, beleza? Ela fez 15% do estudo dela foi em páginas, 47% foi em questões e 14% foi em vídeo, beleza? Então vamos aqui. Ela fez 1.000 horas de estudo novo, 400 horas de revisão. A Giovana já estava mais avançada, então ela já não tinha tanto conteúdo para bater. Então ela ficou mais revisando, lendo uma coisinha que tinha faltado e fazendo muita questão.
Quantas questões que ela fez? Vamos ver onde que mostra aqui. Aí, quantas questões que a Giovana fez? 20.900 questões. Uma média de 70 questões por dia. Tá bom? E um desempenho de 86%, em média. Beleza? Agora, olha só que legal, pessoal. Ela estudou 231 dias. Em cada dia que ela estudou em média 6 horas por dia. Porém, se ela tivesse estudado todos os dias, ela podia ter estudado um pouco menos de 5 horas, tá bom? Mas já foi uma média muito boa, beleza? Esse aqui é o exemplo de um aluno que foi aprovado, para vocês verem aí que a gente não fala por acaso, coisa da nossa cabeça, é tudo testado. Ó, especialidade de interesse em neurocirurgia e conseguiu. E aqui o progresso de assuntos, 98% do conteúdo, provavelmente foi 100 e ela só esqueceu de marcar. Outro que foi aprovado também, Danilo. Danilo entrou depois, ele estudou 147 dias e faltou 147. Olha só a diferença. Ele teve um comparecimento de 50%. Só que o dia que ele estudava 8 horas por dia. Se ele estudasse todo dia, ele podia estudar 4 horas só. E ter as outras 4 horas para ir para academia, para poder ver filme, para poder fazer outras coisas, beleza? Mas cada um tem a sua rotina, né? Cada um tem as suas obrigações. Tinha dia que ele não conseguia estudar, por exemplo. Mas para vocês verem aqui o poder da consistência. Danilo também foi aprovado em neurocirurgia na Unifesp, beleza? Aqui, o Danilo também estudou mais de 1.000 horas, pessoal. Então já é meio que um número aí que está ficando na mente de vocês, acima de 1.000 horas para poder passar. Ele fez 39% do tempo dele, ele dedicou para páginas, foi o que ele mais dedicou. Então ele estudou 450 horas para página, 190 horas de questão e 146 horas de vídeo. Beleza? Vídeo aula e tudo mais. Certinho, gente? Então, pessoal, peguem essas dicas aí da base. É um aplicativo bem interessante que a gente resgatou. E o nosso interesse é talvez até voltar à base. Deixa eu voltar aqui. Nosso interesse é talvez até retornar à base para mostrar para vocês, fazer uma turma piloto, uma turma que a gente use os alunos como voluntários, né, para participarem junto com a gente, sem custo. Em algum momento, como é um aplicativo que a gente precisa pagar domínio, a gente precisa pagar algumas coisas, talvez a gente deixe um preço simbólico, mas para a galera que a gente colocar de graça, a gente quer testar o aplicativo com mais gente, né, com o pessoal que está estudando para residência, com o pessoal que está no vestibular, com o pessoal que está também estudando para concurso, para a gente poder levantar dados sobre estudo, né? Sobre o que funciona, o que não funciona, tá bom, pessoal? E esse canal se tornar referência, não só em nível de Brasil, não, pessoal. Não tem nem na gringa coisa assim, beleza? É coisa pioneira de 5 anos atrás, né? Para vocês verem que as coisas antigas, os princípios fundamentais se mantêm, combinado? Então é um vídeo meio que complexo, mas fica aquela vontade aí, aquela visualização de que as coisas que a gente fala é verdade, de que elas funcionam e de que vocês devem registrar o progresso. Vocês devem saber quantos minutos em média vocês fazem por página, quantos minutos em média vocês demoram para fazer uma questão, qual é a sua média de estudos por dia, quantos dias você perde por mês, por semana, ao longo de todo o seu treinamento. Tudo isso, pessoal, apesar de ser um estudo de alto desempenho, é um estudo muito menos custoso, é um estudo que vai gerar muito menos frustração, é um estudo muito mais saudável. Então, no fim das contas, é algo muito mais produtivo, beleza? É algo muito mais interessante. Isso aí tudo, pessoal, eu montei junto com um amigo meu, virando horas para fazer esse aplicativo. Negócio super complexo. Eu também estudando para a prova de título, eu no meio da residência ainda, com as obrigações da residência, ainda fazia academia.
fazia dieta, era uma máquina de consistência, né? Então, eu me motivava também com as coisas que eu falava para os alunos, por isso que eu gosto de dar uma moral para o canal aqui, porque também me motiva a fazer as coisas que eu preciso de disciplina, de motivação. Beleza? Obrigado aí pelos 8.000 inscritos, obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção, pelos comentários e um grande abraço a todos. Quero que ninguém se mate no início e canse depois. E aqui o gráfico de horas também é bem homogêneo, que é muito interessante. E é basicamente isso. Yuri Bandeira, estou também na base, eu fiz um planejamento para mim, dentro de neurocirurgia, para preparação para a prova de R5 e a prova de título, e eu coloquei a base de neurocirurgia aqui dentro. O assunto que eu já li, porque eu estou rodando na vascular agora, eu já li 35 horas, desde o dia 15 do mês passado, foram 35 horas de vascular, eu já fiz 574 questões, acertei 460 e li 293 páginas sobre esse assunto. Aqui eu tenho as minhas métricas, o resto é tudo igual, mas eu todos os dias entro, participo da sala junto com meus alunos e vou continuar participando todo ano durante a preparação deles. Então, o melhor exemplo que alguém pode dar é usar aquilo que ele está vendendo. Deriva aquelas métricas básicas em informações processadas de estatística de cada aluno. Aqui é o nome do aluno e a gente fez um modelo aqui para contextualizar de artigo científico. Então aqui a gente consegue ver que ela precisa de 140 dias para acabar o treinamento dela e a gente consegue traçar quanto tempo ela está demorando por questão e quanto tempo ela está demorando por página. Com essas informações, a gente consegue calcular exatamente qual dia que ela vai ter terminado o banco de questões de 6.000 questões, que é um número cabalístico que foi mais ou menos o que eu percebi que eu fiz, que é baseado em várias provas na íntegra e várias provas de questões simulados que são feitos ao longo do ano. E baseado em todos esses dados dela destrinchados, a gente consegue dizer exatamente o dia, se ela mantiver essa média de horas por dia, que dia que ela vai terminar 100%.